O exército russo está sofrendo cada dia mais baixas, como consequência do conflito atual na Ucrânia, especialmente considerando que as forças ucranianas estão iniciando sua marcha em direção à zona russa de Kursk. Um importante depósito de munições pertencente ao exército russo foi recentemente alvo de um ataque de precisão realizado pelas forças ucranianas. O ataque ocorreu no sul da Ucrânia. De acordo com relatos, os sistemas de defesa antiaérea que estavam situados dentro do recinto do depósito foram retirados. Muito bem, vamos dar uma olhada nas formas como essa operação ofensiva foi realizada. No debate de hoje, vamos nos aprofundar nos eventos mais recentes e nas tensões em andamento na situação da Ucrânia. Acompanhe enquanto dissecamos tudo juntos. Certifique-se de clicar no botão inscrever-se, ativar os alertas e nos dar um gostei, para que você possa ficar por dentro de todo o nosso material mais recente. Petro Andriushchenko, assessor do prefeito de Mariupol, apresentou uma informação encorajadora para a Ucrânia. O depósito de munições de Halibok foi alvo de um ataque decisivo realizado ontem à noite pelas Forças Armadas Ucranianas, AFU. Explosões de projéteis e foguetes puderam ser ouvidas durante toda a noite e continuaram até às 5 da manhã. Foi determinado que material militar russo está estacionado na região de Halibok, mais especificamente no triângulo Portovsky-Rivatsky. Esta informação foi confirmada por Andriushchenko, que declarou que os russos estão armazenando mísseis e munições no depósito destinado aos sistemas de defesa antiaérea. Segundo relatos, as AFU conseguiram eliminar uma das unidades de defesa antiaérea controladas pelos militares russos. Após a operação, os soldados russos garantiram o controle do depósito de munições de Halibok, transformando-o em uma instalação fechada. Neste momento está sendo avaliada a evacuação dos habitantes de Portovsky. Aviso para todos os soldados. Relata-se também que a rodovia Mangush-Mariupol está passando por um fechamento parcial. Mantenham a vigilância e organizem seus deslocamentos adequadamente. Segundo Andriushchenko, a operação noturna durou quase 30 minutos. Essa informação já havia sido revelada anteriormente. Apesar da alta densidade populacional da região, o sistema russo de defesa antiaérea foi incapaz de entrar em combate. Este é um fato intrigante a ser considerado. Recentemente surgiram vídeos mostrando incêndios em depósitos de armas. Além disso, imagens de satélite mostraram as áreas da região de Halibok que estão experimentando os incêndios mais intensos. Mantenha-se alerta e acompanhe de perto o desenrolar da situação. Os residentes de Mariupol puderam observar um brilho notável que iluminava o céu noturno ao seu redor. Um depósito de armas e um centro de comando russos na região de Kharkiv foram alvos de um ataque de precisão realizado pela Força Aérea Ucraniana com bombas aéreas americanas, GBU-39. A operação foi um sucesso. É intenso e uma demonstração da precisão e habilidade daqueles que estão atuando no terreno. Para demonstrar nossas capacidades aprimoradas em operações de ataque de precisão, o Departamento de Aviação utilizou 3 bombas de alta precisão, GBU-39, situado na região de Kharkiv, foi o alvo de um ataque contra instalações russas. Foi o regimento de fuzileiros motorizados da Guarda Russa que assumiu o controle da aldeia em toda a sua extensão. Durante o mês de maio, foi informado que a Força Aérea Ucraniana havia modificado com sucesso aviões de combate soviéticos para facilitar o uso de bombas aéreas americanas GBU-39. Com um peso de 130 quilos, a GBU-39, que é uma bomba aérea americana de alta precisão guiada por luz, é uma arma formidável. Suas características incluem um diâmetro de cerca de 190 milímetros e um comprimento de aproximadamente 1,8 metros. Lançada de grande altitude, sua autonomia de voo pode atingir até 110 quilômetros. Para aumentar significativamente o alcance, a bomba está equipada com asas que se abrem durante o voo. Sua ponta de tungstênio atravessa abrigos de concreto com facilidade, quando atinge o alvo de grande altitude. O mecanismo de detonação permite selecionar uma explosão no ar antes de atingir o alvo, ou um atraso na explosão após o impacto. Fique atento e garanta que suas decisões sejam importantes.
Graças ao sistema de controle a bordo, que utiliza tanto GPS quanto um sistema inercial, a precisão do impacto é garantida. Recentemente, os Estados Unidos deram um passo estratégico ao encomendar mísseis AIM-C-120 para envio à Ucrânia. O principal míssil do sistema de defesa aérea NASAMS, que está sendo implantado na Ucrânia, é o AIM-120, em suas várias versões. Além disso, as forças russas estão aumentando o número de unidades de sabotagem e reconhecimento que operam em conjunto com suas ofensivas na frente de Pokrovsk, na região de Donetsk. No entanto, é importante destacar que muitas dessas unidades sofreram derrotas significativas pelas mãos da Guarda Nacional Ucraniana nos últimos dias. Segundo Ruslan Muzishuk, porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia, nossas valentes unidades da Guarda Nacional enfrentaram e eliminaram com sucesso membros de grupos russos que tentavam se infiltrar em nossos assentamentos para realizar missões de sabotagem e reconhecimento. Demonstrando perícia tática, os soldados da Guarda Nacional conseguiram antecipar o inimigo e realizar uma emboscada bem-sucedida, neutralizando a ameaça. Muzishuk informou que os combates foram intensos e realizados a curta distância, utilizando apenas armas leves. Os combates mais intensos ocorreram nas frentes de Kurajov e Pokrovsk, na região de Donetsk. Apesar de sofrerem perdas significativas, os russos continuam avançando, utilizando unidades de infantaria em suas ofensivas. Temos uma presença forte no terreno e todos estão preparados para garantir nossa força nas regiões de importância ofensiva. Em 12 de setembro, a Guarda Nacional Ucraniana realizou com sucesso uma operação em que destruiu 2 tanques, 4 veículos, 3 veículos de combate de infantaria, um sistema de lançadores múltiplos de foguetes Grad e um sistema antiaéreo Strela-1, pertencentes ao exército russo. Por outro lado, surgem relatos de que a Rússia afirmou ter recuperado o controle de 10 assentamentos em Kursk, sugerindo uma possível contraofensiva em andamento. Segundo o Major-General Apt Alaudinov, chefe da Unidade de Forças Especiais, AKH-MAT, que participa da operação em Kursk, as tropas russas conseguiram repelir com sucesso 4 ataques das forças ucranianas. De acordo com o Serviço Estatal de Notícias russo TASS, que confirmou os relatos na quarta-feira, também conseguimos eliminar grupos de pessoal e equipamentos inimigos em mais de uma dúzia de locais diferentes na região. Segundo Alaudinov, as forças ucranianas estão começando a entender que o avanço sobre Kursk será desafiador, especialmente após sofrerem numerosas baixas. Segundo a Reuters, 2 maiores e Raibar, vozes influentes na comunidade pró-russa, indicaram que uma grande contraofensiva foi iniciada após suas discussões. No entanto, essas alegações, que ainda não receberam resposta da Ucrânia, não foram validadas por fontes independentes. Relatórios indicam que a ofensiva surpresa da Ucrânia conseguiu capturar 500 milhas quadradas de território em apenas 5 semanas. A ofensiva continua avançando em direção à região ocidental da Rússia. A partir de quarta-feira, analistas independentes do Instituto para o Estudo da Guerra relataram que as forças russas retomaram posições ao leste da aldeia de Suravli e estão avançando ao norte e nordeste da aldeia de Snagost, conforme informado pelos militares russos. Muitas das alegações dos analistas militares pró-russos, como a tomada de Snagost pela Rússia, não puderam ser verificadas. A escala e o potencial dos contra-ataques russos na região de Kursk, em 11 de setembro, permanecem incertos, e a situação está em evolução. Há relatos de que a Rússia está aumentando o número de tropas de combate experientes enviadas para a região de Kursk. Isso representa uma diferença significativa em comparação com os soldados mais jovens que as forças ucranianas enfrentaram anteriormente. Há indicações de que as forças russas podem estar planejando dividir temporariamente o território sob controle ucraniano em Kursk para preparar uma ofensiva mais ampla. Os soldados russos podem estar se preparando para romper a linha defensiva ucraniana e avançar em direção à fronteira internacional a sudeste de Snagost. Segundo a inteligência mais recente do ISW, o objetivo dessa ação é interromper as instalações logísticas e de suporte de fogo próximas à fronteira ucraniana, preparando o terreno para uma contraofensiva mais ampla.
Além disso, membros da 13ª Brigada Karteia da Guarda Nacional da Ucrânia divulgaram vídeos mostrando o sucesso de um ataque contra posições inimigas no distrito de Kharkiv. A cronologia da operação foi oculta pelas imagens distribuídas pela 33ª Brigada nas redes sociais. Confirmou-se que 34 soldados russos foram mortos pelas forças ucranianas, enquanto outros 23 foram gravemente feridos. As forças ucranianas limparam 7 posições de infantaria e uma estação de mísseis guiados antitanque. Um obuseiro também foi destruído, forçando os russos a recuar para sua próxima linha de defesa. A estratégia da operação foi cuidadosamente planejada por meio de treinamentos e simulações reais. O comandante da 33ª Brigada, Coronel Ihor Obolensky, destacou que a chave para vencer a guerra não é apenas sorte, mas também preparação meticulosa. Embora não possamos controlar o resultado final, temos a capacidade de moldar os resultados através de treinamento constante e união entre comandos e tropas. Desenvolver a capacidade de tomar decisões sob pressão e se adaptar à dinâmica sempre mutável do campo de batalha são fundamentais. Segundo as forças de assalto aerotransportado da Ucrânia no Telegram, paraquedistas ucranianos fizeram grandes progressos e atravessaram outro trecho da fronteira russa na região de Kursk. Essa informação foi obtida dos militares ucranianos. Desde o início da operação na região de Kursk, a 95ª Brigada de Assalto Separada conseguiu um avanço substancial, marcando a segunda ruptura bem-sucedida da fronteira. O comunicado incluiu a seguinte declaração: "Acabamos de realizar com sucesso nossa segunda operação de rompimento da fronteira russa." Confira essas imagens de drones que, embora ainda não autenticadas oficialmente pelo Kiev Post, mostram soldados ucranianos avançando estrategicamente por um campo aberto em direção às posições russas. O fronte vive um período de enorme importância. Confira este vídeo de um veículo de desminagem em ação. É provável que seja um UR-77 Meteorite russo ou um veículo de assalto ocidental ML-150. Próximo a ele, um tanque avança por um campo minado, abrindo caminho para o próximo passo. No terreno, essa foi a preparação operacional. Após a eliminação das minas, as unidades de assalto ucranianas avançaram em território russo para perseguir os militares russos. No vídeo, vemos tripulações de tanques ucranianos agindo decisivamente contra um bastião russo localizado no perímetro da zona de fronteira. Isso exemplifica tanto o compromisso tático quanto a capacidade de resistência demonstrada. Há consenso entre analistas militares ucranianos de que o avanço ocorreu perto de Glushkovo, embora o relatório não forneça dados exatos sobre a localização ou o momento exato da brecha. Kiev. Após uma análise detalhada e consulta aos dados fornecidos por satélites da NASA, é evidente que essa área foi, com grande probabilidade, o local da brecha. Segundo os últimos dados de inteligência fornecidos pela NASA, ainda há combates ativos naquela seção da frente. Entre meados de setembro e meados de outubro, a unidade do Grupo Korn da 116ª Brigada Mecanizada conseguiu abrir uma brecha nas defesas inimigas. Essa unidade avançou vários quilômetros em território hostil na região de Kursk. O Grupo Korn informou ter penetrado profundamente no território inimigo, cruzando muitos quilômetros em direção ao interior da Rússia. Eles enfrentaram uma força de mais de 1.000 recrutas russos que estavam em risco de serem cercados. Um vídeo recente do Grupo Korn mostra uma coluna blindada ucraniana marchando em direção a Bezeloy, uma área estratégica atrás das linhas russas. O vídeo de 3 minutos mostra a coluna manobrando pela brecha. David Axe, analista da Forbes, relatou que as forças ucranianas podem estar avançando para os arredores ao sul de Bezeloy. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISWB, informou que as forças ucranianas estão fazendo grandes progressos no distrito de Glushkovsky, na região de Kursk, indicando que o avanço continua.
Kiev lançou sua ofensiva em Kursk em 6 de agosto, com o objetivo de desviar estrategicamente as forças de Moscou da frente leste, onde as tropas russas haviam conquistado várias aldeias nos últimos meses. O ataque surpresa teve um impacto significativo no Kremlin, forçando Moscou a enviar rapidamente reforços. Isso sugere que o alto comando russo já esperava um avanço no fronte de Kursk com antecedência. No entanto, parece que as ordens de reforçar as fortificações não foram executadas conforme o planejado. Equipes de operações especiais ucranianas, responsáveis pela apreensão de documentos militares em agosto, compartilharam essas observações com o The Guardian, que posteriormente as publicou. Uma cidade importante que abriga uma estação de medição de gás natural, Sudza, foi ocupada pelas forças ucranianas no início da incursão, e um documento de junho destacava o objetivo da Ucrânia de tomar a área. O The Guardian não conseguiu verificar de forma independente os documentos, que teriam vindo do 482º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Guarda Russa. Segundo relatos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a operação em Kursk conseguiu desviar cerca de 40.000 soldados russos da linha principal da frente. Zelensky, em seu discurso de 20 de setembro, mencionou que a Ucrânia conseguiu enfraquecer a eficácia combativa da Rússia diante das difíceis condições no leste de Donetsk. Isso foi discutido no contexto do conflito. Durante sua contraofensiva, a Rússia afirma ter retomado o controle de mais de uma dúzia de comunidades na região de Kursk. Por outro lado, um oficial ucraniano declarou em 19 de setembro que essa operação foi contida. Eles tentaram lançar um ataque pelos flancos, mas nós os detivemos ali mesmo, disse a AFP Oleksiy Dmitrashkivsky, porta-voz do Comando Militar Ucraniano em Kursk. Muito bem, vamos analisar isso mais de perto. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Obrigado por compartilhar seus pensamentos comigo. Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo. Equipe. Certifique-se de clicar na opção Inscrever-se e ativar os alertas para ficar por dentro de todas as nossas atualizações mais recentes. Não perca a cabeça. Obrigado por sintonizar. Até breve.